Saudações fraternas a todos os irmãos e as irmãs que estão aqui junto conosco em mais essa live, a nossa reflexão espírita, nossa live Pétalas de Esperança. Saudações a todos os nossos amigos virtuais, aos nossos internautas, dando efetivamente o início, à nossa reflexão. Nós temos aqui o nosso convidado, o nosso querido amigo, nosso irmão Luiz Augusto, que é trabalhador da Sociedade Espírita Luz do Caminho Fernando Duó, e que aceitou o nosso convite e traz para a nossa reflexão, Luiz Augusto, o tema Os Candidatos ao Reino. Isso mesmo. Então fique à vontade, Luiz Augusto, e renove a nossa fé, traga-nos o conforto espiritual que tanto estamos precisando. Obrigado, Ney, obrigado pelo convite da casa. É sempre uma satisfação nós estarmos, nesse momento, unidos por essa rede chamada internet, por todas as suas plataformas, que nos dá a capacidade de nós continuarmos o trabalho dessa natureza, como vocês fazem, e como outras casas também têm feito. Então, é uma grande satisfação participar, e quando eu recebi o convite, eu já me surpreendi pelo nome Pétalas de Esperança. E foi um nome, de certo, muito trabalhado entre os irmãos da casa, e que nos traz, assim, na realidade, um conforto, um conforto. Apenas o título já é um conforto, porque fala em pétalas, e nós nos referimos a pétalas quando nós vimos flores, e flores refletem a natureza, e a natureza, como é a manifestação divina, ela sempre nos traz uma esperança. Nós escolhemos o tema com esse título, Os Candidatos do Reino, do livro Pelos Caminhos de Jesus, da psicografia de Divaldo Pereira Franco, pelo espírito de Amélia Rodrigues. Aliás, a Amélia Rodrigues, ela é um espírito que foi na Terra uma escritora baiana, e os livros dela são encantadores. Quem gosta de sentir um panorama diferenciado, Porque quando nós lemos o Novo Testamento, ou lemos passagens de Emmanuel, naqueles livros do Evangelho de Emmanuel, que temos aqui também junto de nós, para encerrarmos esta apresentação, nós não vimos a beleza pela qual Amélia Rodrigues nos coloca, Ela nos coloca dentro do panorama em que Jesus viveu. E exatamente nesse tema é que nós entendemos de que a expressão que Jesus usou como o reino de Deus na Terra, ele no início ele trouxe uma grande dificuldade para o entendimento dos apóstolos. E muitos outros, obviamente que no livro Boa Nova, nós vamos ver um diálogo de Jesus com fariseus na porta do templo sobre o estabelecimento do reino de Deus no coração dos homens. E essa expressão, no coração dos homens, não ficou muito bem entendido pelos apóstolos quando foi iniciada a atividade toda. Então, nós sabemos que Jesus fez a escolha dos apóstolos, e, obviamente, que essa escolha foi feita ainda que
no plano espiritual, porque os apóstolos, quando se reuniam, eles sentiam que Jesus já havia penetrado nas suas almas, mas enquanto espíritos encarnados, para desenvolver uma tarefa grandiosa, eles se viam muito pequenos e não conseguiam concatenar no início das suas atividades aquilo que Jesus queria realmente fazer na Terra com a escolha que foi feita no plano espiritual. Então, Amélia Rodrigues nos diz assim, eles sentiam uma ambiguidade entre aquilo que poderiam ter de Jesus com a vida deles, com uma vida mais pacata, com uma vida mais tranquila, sem aquela grande preocupação a não ser das questões materiais. E, com isso, essa questão que Jesus coloca do estabelecimento de um reino na Terra, os apóstolos entendiam como reino exatamente algo de construção, porque é assim que eles entendiam até então, haja vista o povo judeu ter sido, na sua história, na sua grande história, mas nos séculos passados, ter sido escravos. Desde os egípcios, desde os babilônicos, passando pelos egípcios, chegando ao Império Romano, que se estendeu para aquela região, fez com que aquele povo, no seu interior, se sentisse sempre como se fossem escravos. Então, vivendo sobre a ação e não tendo a ação de decidir alguma coisa. E agora era um momento diferente. Muitos já haviam passado por outros profetas que chegaram naquela região e que deixaram a sua mensagem, profetas, obviamente, vindos do coração do mestre, mas que não tinham aquela sutileza e aquela profundidade da mensagem que o mestre estava passando. Então, isso era algo bastante difícil para aqueles homens apenas pescadores, criadores, pastores, que não se preocupavam com nada além dessas questões da matéria. Então, certa noite, Tiago pede a que o mestre receba na sua casa alguns convidados, pessoas que ele conhecia do trato judeu, para que auxiliassem no trabalho da construção do reino. Então, Jesus aquece, obviamente, como fazia com todas as pessoas que o procuravam, fosse a convite dos apóstolos ou não, ele sempre atendia a todos com o máximo carinho, com a máxima presteza e com a máxima dedicação. E então, aquela noite, na casa de Tiago, chegam 3 homens a convite do Tiago, que seriam os chamados candidatos ao reino, no entendimento de Tiago. Seriam aquelas criaturas capazes de auxiliar o grupo todo, porque eles sentiam que apenas os 13, Jesus mais os 12 apóstolos, para construir um reino, dada a situação em que viviam sobre a águia dominadora de Roma, obviamente que eles não conseguiriam erigir esse reino na região de Israel. Então, Tiago convida esses outros homens, já que eram homens distintos da sociedade judaica e que, de certo, poderiam auxiliar muito
a construção desse reino. Então, os três chegam à casa de Tiago, são recebidos por Tiago, e Jesus estava num quarto mais afastado, e aí, quando os três estavam na sala, Tiago chama o mestre e os apresenta, dizendo que, mestre, esses são candidatos ao trabalho que tu estás te propondo a realizar na Terra. Eles são criaturas distintas entre os judeus que conhecemos e que, de certo, vão nos auxiliar muito na construção do reino que tu tanto falas a todos que te cercam nas ruas. Este é Sadoc ben Eleazar. É um famoso construtor e praticamente todas as grandes construções de Jerusalém passaram pelas mãos dele ou passaram pelas mãos daqueles que trabalham com ele, que são pessoas bastante capazes para erguer o reino que tu queres. E aí, este senhor, né, Sadoc ben Eleazar, adiantou-se e falou, de fato, encaneci os cabelos na ciência da arte da construção. As obras mais famosas de Jerusalém, à exceção do Templo Augusto, passaram pelas minhas mãos e a dos meus auxiliares. Estou interessado na tua empresa de que fui informado. Pretendo oferecer plantas, operários, material e experiência de que disponho. E faço uma interrogação. Todavia, bem, como ele era uma criatura muito dedicada à construção de casas, de obras grandiosas para os judeus, ele pede a Jesus que ele não poderia estar à frente de todo o trabalho, de todas as construções, porque o Império Romano e os fariseus estavam muito de olho nele, nas atividades dele. Então, ele não queria se sentir pressionado por esses conterrâneos, de forma, então, que ele forneceria todo o material para a construção, mas ele não se colocaria à frente. O mestre ouviu a sua preleção e olhou para o seguinte, ao qual o Tiago logo o apresentou. Mestre, esse é Melquíades bar Josafá. Estamos nos permitindo ler para não perder a essência das palavras da nossa escritora, que são muito belas, né? Melquíades bar Josafá, homem dos mais estimados da nossa geração, rico, é possuidor de largos tratos de terra e senhor de muitos trabalhadores, justo e bom, sentiu-se atraído, graças às informações que lhe dei, a cooperar com a tarefa que se delineia. E Jesus, então, olha para ele e ele diz, os meus bens realmente vêm dos meus ancestrais. Então, sou eu agora que estou gerando a riqueza dos meus ancestrais, de toda a minha família. Realmente, eu vejo que o Senhor é um revolucionário que chegou à Terra para mudar muitas coisas aqui que nós precisamos de mudança. Então, eu, como sou detentor de riquezas, eu posso lhe oferecer todo o recurso necessário para que tu tenhas a vitória, Senhor. A vitória depois de todas as refregas, de todas as lutas necessárias para que o teu reino seja implantado na terra.
Porém, já que eu estou nessa situação também relativamente ao outro que se manifestou, eu não posso aparecer à frente. Eu tenho muitos compromissos e preciso tratar deles todos praticamente ao mesmo tempo. Mas me disponho, Senhor, me disponho, obviamente, a trabalhar na tua seara. O mestre ouviu calmamente aquele companheiro e olhou para Tiago e, com brevidade, Tiago já apresentou o terceiro nome. O terceiro nome era um rapaz, na realidade, se chamava Benjamim e que vinha da casa de Judá. E é especialista em estratégia militar. Nesses dias, consultado por patriotas insatisfeitos com os romanos e também assolados por alguns sacerdotes mais ortodoxos, aconselhou-os a esperar, por não ser este o momento hábil para abater a águia devoradora, que consome as carnes do nosso povo enfraquecido. Hábil e profundo conhecedor das manobras militares, apesar da sua juventude, fez-se conselheiro de experimentados chefes de guerra. Ouviu-me falar de ti e candidate. E ele realmente, né, dá um passo à frente e diz: mestre, eu estou pronto para toda a estratégia de luta que será instalada nesse teu reino, porque nenhum reino até hoje na Terra instalou-se senão através de lutas acerbas. E eu, como estrategista, já tracei, pelo que Tiago me passou, algumas estratégias fundamentais para a nossa luta. Porém, mestre, eu gostaria de que quando tu conseguiste a vitória, porque eu sei que tu vais conseguir, já que tu comoves, inclusive, os soldados, eu gostaria de ser o governador de Jerusalém. E não temo absolutamente nada e sei que tu estás à frente dessa vitória e todos nós seremos vitoriosos na instalação do reino que tu tanto pregas aqui na cidade de Jerusalém. Jesus, mais uma vez, olhou para aqueles três candidatos, olhou para Tiago, pediu licença e afastou-se e foi para o quarto de onde ele estava quando os três chegaram. Tiago ficou extremamente decepcionado com a atitude do mestre de não ter falado absolutamente nada, ter só escutado as preleções dos três candidatos e pede que eles se retirem, o que eles fazem por serem pessoas, na realidade, educadas, e saem da casa de Tiago, e esse, ao fechar a porta, corre ao encontro do mestre, dizendo: mestre, mas nós temos que instalar um reino de Deus na terra, como nós vamos fazer isto? Estes homens se propuseram a um trabalho e nós precisamos deles. E o mestre, então, dentro da sua calma, da sua tranquilidade, tratando agora com um dos seus discípulos, vai dizer a eles, né? Vai mostrar para Tiago que tanto um quanto o outro dos dois primeiros eram criaturas que estavam realmente interessadas no trabalho, mas eles não teriam capacidade de se apresentar à frente das lutas que ele, Jesus, enfrentaria com os seus discípulos. E o terceiro era pior ainda, porque esse queria que houvesse lutas e derramamento de sangue e destruição, e ainda queria ser o governador
de Jerusalém para a sua glória, para satisfazer a sua própria vontade. E esclarece ainda mais, né, que, Tiago, o reino que eu quero instalar na terra é o reino de Deus, mas no coração dos homens. Todas aquelas criaturas que estiverem dispostas a nos ajudar, mas trazendo a sua contribuição da profundidade do seu coração, serão aceitas em todos aqueles que poderão trabalhar junto de nós, deverão deixar as coisas da terra e procurar as coisas do céu primeiro, porque nós temos que entender que o reino dos céus é perene, enquanto todas essas atividades destes homens sérios que tu trouxeste aqui sejam apenas situações passageiras, situações da terra. E aí, então, Jesus, mais uma vez, olha para o infinito daquela noite luminosa que ele houvera passado junto com esses três homens e com Tiago nesse diálogo extraordinário. Então, nós sentimos com essa passagem, associado a tudo que nós entendemos já da doutrina espírita, é que o candidato ao reino, ou o candidato à construção do reino de Deus na terra, ou no coração dos homens, é todo aquele trabalhador que se desprende da sua vida material. É claro que nós não podemos deixar de ganhar o nosso pão de cada dia. Nós temos que ter o nosso trabalho construtivo na terra, nós precisamos nos manter, mas não fazer disto a única coisa que traga a nossa felicidade. Porque isso, muitas vezes, em várias situações, nos traz realmente preocupações, desgastes, angústias, dores. E nós, na realidade, queremos exatamente o contrário. E nós vamos buscar o contrário dentro das palavras do Mestre, seja aonde for, numa leitura como essa, numa leitura de Chico Xavier, na leitura dos livros básicos da doutrina, que vão nos explicando gradativamente como nós devemos nos comportarmos para sermos felizes na Terra. Todos nós buscamos a felicidade, não há dúvida. E Kardec coloca lá na quarta parte do Livro dos Espíritos, abrindo o capítulo, a pergunta de que se o homem será feliz na Terra. E os Espíritos respondem, será feliz, porém, de uma forma relativa. Nós temos a nossa felicidade quando nós vamos ao trabalho da nossa casa, quando nos preocupamos em fazer o Evangelho no lar, quando nos preocupamos a fazer uma doação conforme a solicitação inicial. Isso nós vamos trabalhando dentro de nós e vamos vendo que isso nos traz um contentamento, como diz Divaldo há um tempo atrás, e produz no nosso cérebro uma satisfação, uma endorfina, e que isso é a felicidade que nós ganhamos ao fazermos estas atividades. E aí nos lembramos de uma passagem de Jesus, onde ele diz, brilhe a vossa luz, está lá no livro de Mateus, no capítulo 5, versículo 16, e que é comentado por Emmanuel. Então, para o nosso encerramento, aqui está o trabalho que nós devemos fazer para nos candidatar ao reino de Deus na Terra. Com amor, estimularemos o amor. Com a humildade,
geraremos humildade. Com a paz em nós, ajudaremos a construir a paz dos outros. Com a nossa paciência, edificaremos a paciência alheia. Com a caridade em nosso passo, semearemos a caridade nos passos do próximo. Com a nossa fé, garantiremos a fé ao redor de nós mesmos. Atendamos, pois, ao nosso próprio burilamento, porquanto, apenas contemplando a luz das boas obras em nós, é que os outros entrarão no caminho das boas obras, glorificando a bondade e a sabedoria de Deus. Então, são essas as atividades que vão fazer com que nós nos tornemos um candidato ao reino dos céus. E eu ainda me atreveria a dizer, porque todo espírita, já ouvi isso de uma expositora, há muito tempo atrás, que teve aqui na nossa cidade, ela disse que o espírita é ousado. Ele precisa se ousar, obviamente, dentro de uma lógica, dentro de um raciocínio, dentro dos seus limites. E o que, então, eu faço das palavras dela, vou ousar aqui na realidade. Que nós, espíritas, que fizemos atividades como esta e outras tantas, nós já somos os candidatos ao reino de Deus. Porque há situações da nossa vida em que nós falamos, expressamos a nossa opinião, sem querer ofender os outros. Que nós, em algumas situações, também calamos. E o calar, às vezes, é profundamente necessário para que o outro ouça a nossa voz. Até parece uma contradição, mas quando, numa discussão mais acerbada, mais quente, como nós dissemos, renuncia aquele que é mais perfeito, dizia minha mãe, desde que eu era pequeno. E claro que nós não vamos renunciar a uma discussão, mas numa discussão dentro de uma lógica, dentro de um raciocínio, dentro dos princípios espirituais. Mas quando o nosso irmão não consegue nos ouvir, o nosso silêncio é a melhor palavra para ele, porque ele vai ver nesse silêncio o raciocínio que ele precisa fazer para também assimilar o conhecimento que nós já adquirimos com os estudos e com os trabalhos da Casa Espírita, os estudos das obras espíritas. Então, meus irmãos, para nós encerrarmos, sejamos aquele que luta pela existência de um mundo melhor. Apenas nós. Não tem importância o que o nosso vizinho faz. Às vezes é tão pouco o que nós fizemos. Às vezes uma prece, uma rogativa no nosso evangelho no lar. E nós até interpretamos assim: puxa, não sou só eu que estou fazendo. Não tem importância nisso. Se cada um de nós fizéssemos um pouco para a melhoria do mundo, o mundo seria melhor. Infelizmente, na situação que nós estamos vivendo na atualidade, muito poucos fazem o que precisariam fazer para reerguer o reino dos céus na Terra e tornar efetivamente o Brasil o coração do mundo e a pátria do Evangelho. Mas nós temos a certeza de que o Cristo, de que os amigos espirituais, principalmente aqueles que foram
grandes trabalhadores da doutrina na Terra, no Brasil principalmente, estão trabalhando na espiritualidade para que o reino de Deus instale-se no coração de todas as criaturas. Muito obrigado, meus irmãos, pela atenção de todos. Que Deus nos ampare sempre. Que assim seja. Continuamos por aqui, Luiz Augusto. Continuamos por aqui, porque tem um irmão que quer interagir com... o nosso irmão Sérgio coloca aqui um comentário bastante interessante. Ó. Sendo o amor de essência divina, haveria outro caminho para chegar ao reino de Deus se não houvesse o amor e nem a maturidade? Há outro caminho. Há o caminho. O caminho da dor. É um caminho mais longo, não há dúvida, né? É um caminho mais longo. É o caminho que nós estamos trilhando agora, infelizmente, né? Será que nós estamos, nesse momento, nos dedicando à doutrina espírita ou nos propomos, nesta encarnação, sermos adeptos à doutrina espírita porque nós somos bons? Absolutamente. Quando alguém chega para o mestre e diz, bom mestre, e discorre, né? Agora não me lembro só essa expressão, e que ele diz, bom, somente o Pai. Quer dizer, nem ele, na condição espiritual que tinha quando esteve na Terra, porque agora está mais acima ainda, considerava-se bom. Então, há outro caminho, sim. Um caminho mais longo, é o caminho da dor, é o caminho do desespero, é o caminho da luta, que vai fazer com que o indivíduo, o espírito, um dia consiga refletir e retornar ao Pai, ao seio do Pai. Então, muito bom, Luiz Augusto. Realmente, o Chico já dizia, né, que Emmanuel aconselhava que havia duas vias para a evolução espiritual, ou pelo amor ou pela dor. A escolha sempre é nossa, né? Pela dor em mim, pelo amor ao próximo, né? A gente tem que ser meio esperto, né? Praticar o amor, né? É claro, lógico, né? É lógico, é isso mesmo, né? Não, é a nossa vontade maior, né, Ney? Porque, às vezes, né, nessa situação que nós estamos passando aí, um dia desses meses eu fui no centro da cidade, passei ali perto da reitoria, né, e vi aquelas criaturas ali, né, com os seus mulambos, né? E aí, aquela noite que veio, há 2 noites atrás, que veio aquela tempestade, né? Eu fiquei pensando neles, meu Deus do céu, o que eu podia fazer? Obviamente que eu não poderia trazê-los para dentro da minha casa. Então, eu também não poderia sair para levar alguma coberta para eles, porque eles também têm algumas cobertas lá, eles foram, inclusive, entrevistados pela RBS TV no outro dia, e muitos levaram roupas, levaram alimentos para eles, mas eles estavam na rua. Então, o que eu fiz? Uma prece por eles, né? Uma oração, pedindo a Deus que amparasse aquelas criaturas e que eles tivessem resignação dentro da sua situação para conseguirem evoluir e numa outra vida, ou numa outra vida, né, virem numa situação melhor, tendo uma casa, tendo um lar, tendo uma família, né? Então, isso é algo que nós podemos fazer. É aquela questão que é muito pouco, mas se todos fizerem, o mundo melhora, né? Aqui em Santa Maria, Luiz Augusto, graças a Deus, nós temos, né, vários grupos que fazem esse trabalho de atendimento aos nossos irmãos em situação de rua. Nesse momento agora, está saindo uma equipe dos Anjos da Noite, lá de Camobi, que vem por centro de Santa Maria e percorrer as ruas centrais, levando
o cobertor, o agasalho, o alimento, inclusive para esses irmãos que você citou na frente da reitoria. Eles são atendidos ali pelos anjos da noite. Nos domingos, ao entardecer, também ao início da noite, o grupo Acolher com Amor também, que é um grupo de irmãos queridos que também faz um trabalho, traz alimentação, faz aquelas cobertas térmicas que foi mostrado no programa da RBS TV, né, uma parceria muito bacana, que tem inclusive a participação dos nossos irmãos apenados, que auxiliam. Sim. Então é um trabalho bem bonito. Luiz Augusto, só nos resta agora a te agradecer, né, pela tua exposição, o teu comentário, e lembrar aqui que o nosso irmão Luiz Augusto, eu me fiz uma pergunta, como nós devemos nos preparar para ser candidatos ao reino, né? E o Luiz Augusto respondeu, e eu anotei aqui, Luiz Augusto, amor, os tijolinhos, né? Amor, sim, humildade, paz, paciência, caridade e fé. É os tijolinhos da construção do reino, né? Então, claro, exatamente. Agradecemos, Luiz Augusto, pelo trabalho, que Jesus te ilumine, a ti, tua família. Leve o nosso abraço fraterno a todos os irmãos trabalhadores lá da Sociedade Fernando Duó. Muito obrigado, Ney. Obrigado pela oportunidade que a casa me deu. Encerrando, então, esse nosso Pétalas de Esperança, desejamos que todos que aqui estamos reunidos tenhamos os nossos lares, já que estamos nos nossos lares, que esses lares sejam envolvidos por fluidos benfazejos, pelo amparo, inundados pelo amor de nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Mestre querido.